internet, lembrei de mãe, né? A memória afetiva das músicas para a gente é muito grande, né? Música é muito bom para a gente relembrar muitos momentos legais da nossa vida. E Pedro, você falou aí, mas eu acho que todo mundo que está aqui me conhece. Minha experiência na questão da mediunidade é porque meu pai, ele era um estudioso da doutrina, e ele começou a me levar muito cedo para a reunião. E hoje eu me sinto assim, com uma dívida muito grande com relação a isso, porque quanto mais cedo você começa a conhecer a responsabilidade, maior ela fica quando o tempo vai passando, né? Então, assim, eu tenho uma dívida gigante com a doutrina espírita. Eu acho que ela me ajudou a atravessar muitos momentos difíceis que eu vivi, assim como cada um de nós tem os seus, né? Então, só quem carrega o peso é que sabe o quanto ele pesa. Mas, para mim, esses momentos em que eu tive contato, realmente eu tive contato com a espiritualidade maior. José Gleber, Palminha, José Grosso, Sheila, Iole, eram espíritos que, assim, no cotidiano da minha vida, na doutrina, eles eram parte integrante. Assim, toda semana eu tinha contato com eles, enquanto eu morei em Teoflotone, porque meus pais, eles ajudaram a fundar o José Gleber, o Grupo Espírita José Gleber. Tina também, ela teve essa oportunidade, né? Não só eu tive mais do que ela, porque eu sou bem mais velha do que ela. Então, assim, eu frequentei mais, mas depois eu fui embora também para Belo Horizonte, né? E aí me afastei. Depois eu vim para Mucuri, já tem 40 anos que eu moro aqui, e os efeitos de materialização, esses efeitos físicos, eles foram passando, né, com o tempo, porque os espíritos falaram, quem viu, viu, quem não viu, não vai ver mais. Porque aquilo, na verdade, era assim, tipo um choque para as pessoas tomarem conhecimento do que realmente existia, né? De que a espiritualidade estava ali presente. Então, foi uma época assim muito, para mim, foi muito fecunda, foi muito boa. E eu guardo esses momentos assim com muita alegria, tanto que a gente reza e na hora que dá aperto a gente fica Palminha, pelo amor de Deus, me socorre. José Gleber, meu filho, dá um jeitinho aqui para nós que o trem está difícil. Então, assim, você cria uma certa intimidade, né, com eles. Assim, hoje eu fico assim, meio sem graça até de ficar pedindo, não peço nada para eles, né? Mas, assim, porque hoje você também já aprendeu que as coisas, né, você não tem que ficar pedindo os espíritos para fazer nada, né? A responsabilidade é sua, mesmo como a gente vai ver aqui na palestra hoje. Mas aí tem acho que é o cunhado, Ana Paula, Jader, que falou para nós outro dia, mãe até deu para ele umas fitas, porque ela gravava toda a reunião, então tem as vozes de cada espírito gravada lá nas fitas. E mãe deu todas essas fitas para ele. Então, quem entrar no blog dele, acho que é blog que chama, né? Não sei, um site que ele tem. Depois a Ana Paula pode falar melhor sobre isso. Quem entrar no site dele lá, talvez tenha a oportunidade de saber, né, sobre essas coisas que foram vivenciadas há tantos anos atrás, né? Para mim foi mais de 50 anos atrás. Não vou falar quantos anos eu tenho, não, para não abusar. Então, gente, que Jesus esteja com a sua paz, harmonia no meio de nós essa noite, né, nos ajudando a compreender a sua doutrina, os seus ensinamentos. E a gente tem estudado o livro Pão Nosso, né, nas nossas palestras. E essa página, Estações Necessárias, ela é psicografada por Emmanuel, através de Chico, nosso saudoso Chico Xavier, ele traz reflexões profundas, né, sobre a nossa vivência aqui na Terra. E a gente começa perguntando qual é,
né? O grande objetivo do espírito. O que nós perseguimos incansavelmente, todos nós. Segundo os nossos mentores espirituais, é a perfeição. Esse é o grande objetivo do espírito. Mas como que essa perfeição acontece? Como que ela se dá? Como que ela se processa? Né? Com os estudos espíritas, a gente entende que é através da subida de vários degraus evolutivos que vão nos levando progressivamente a esse estágio. E evoluir é se renovar para o bem, se transformar para melhor, deixar para trás tudo que nos impede de conviver pacificamente com o restante da humanidade. Pensa no tamanho desse desafio, gente. Se nós fomos criados simples e ignorantes, é claro que, infelizmente, nós cometemos muitos erros e desatinos nessa caminhada, até a compreensão da verdade, dos valores e das leis divinas. E como é que nos transformamos? Como que nós subimos cada degrau desses que nos permite ser uma pessoa melhor, que só quer o bem para todos, sem interesses pessoais, sem orgulho, sem egoísmo? Essa é a grande questão. Em primeiro lugar, a gente precisa querer. Eu sempre falo que não tem nada que nos faça mudar de atitude se nós não quisermos. E, às vezes, a gente precisa de ajuda para isso, né? Para isso acontecer. Para isso que existem os mensageiros divinos, né? Que vão nos acordando das nossas ilusões. E o maior deles foi a doutrina espírita, cujo papel de acordar a humanidade é, de longe, o mais impactante, depois de Jesus, é claro, né? Que foi o mais sublime. E são esses mensageiros enviados por Jesus que vão nos ajudando a despertar, que nos orientam, que acendem uma luz nas nossas vidas. Emmanuel tem um livro, chama Pensamentos de Emmanuel. Muito bom, viu, gente? Tem tanta coisa espetacular naquele livro, todo mundo deveria ler. Por exemplo, ele fala que para a nossa mudança acontecer, são necessários 4 fatores essenciais. O primeiro é a compreensão da necessidade de mudar. Porque se eu não tiver essa compreensão, gente, nada é feito. Né? A boa vontade, o esforço, a perseverança, que são imprescindíveis. O propósito de não retroceder na mudança. Porque se eu voltar atrás, eu tenho que começar tudo de novo. E tudo dá trabalho. E o propósito de não retroceder, para que essa mudança ela se verticalize, ela esteja sempre subindo. E como que nós compreendemos, como que nós aceitamos que nós temos a necessidade de mudar? Como é que isso chega para cada um de nós? Como que você sabe, né, que você tem essa necessidade de mudar? Quando nós não estamos satisfeitos com quem nós somos. Quando nós nos sentimos mal diante de algumas ações praticadas, observando que os nossos atos, eles estão errados. Quando o nosso comportamento com as pessoas que são mais próximas de nós, né, dentro da nossa zona de conforto, até aí ela nos incomoda. E nós percebemos intuitivamente que as nossas atitudes deveriam ser outras. Enfim, quando a gente não se sente bem com quem nós somos. Agora, a conjugação da boa vontade, do esforço, da perseverança, elas são com certeza o meio mais eficaz para a gente alcançar o objetivo a que nós estamos nos propondo. Principalmente a boa vontade conosco, porque a gente precisa compreender que nós ainda somos muito imperfeitos e vamos errar muitas vezes. O esforço, porque sem ele a gente não vai adiante, né? Na nossa vontade, em qualquer coisa que a gente fizer. Porque toda situação que nós vivemos, ela passa sempre pelos erros e pelos acertos. Então, a gente tem que se perdoar, né? Tem que se esforçar para não errar e seguir adiante.
E a perseverança, para a gente não desistir desses nossos propósitos de progresso. Como que a gente estabiliza essa mudança? A gente tem a deliberação, tem a firme deliberação de estabilizar essa mudança. É quando a gente decide mesmo que nós queremos permanecer nesse novo patamar onde nós nos encontramos, onde nós estamos diferentes daquilo que a gente era. E isso passa, é claro, né, pelo esforço, pela perseverança, mas principalmente pela vontade de mudar o nosso estilo de ser. Aquele jeito do qual a gente não gosta mais, né? E com o propósito de não retroceder nas nossas atitudes, porque é muito fácil, é muito cômodo fazer sempre a mesma coisa, trilhar os mesmos caminhos que nós já conhecemos, né? E com os quais nós estamos habituados. Sair de uma zona de conforto, gente, qualquer uma, não é fácil. É preciso um propósito firme. Então, enquanto nós não compreendermos e sentirmos a necessidade de mudar, a gente não vai sair dessas linhas de acomodação e das promessas vãs que nós fazemos a nós mesmos. É igual a pessoa que está fazendo um regime, que toda segunda-feira vai começar, né? Então, assim, nessa caminhada, a gente acaba tendo muitos estímulos para avançar. Tem os amigos espirituais nos alertando, tem os companheiros da jornada terrestre, né, que está sempre nos estimulando. Tem circunstâncias da vida que nos proporcionam ensejo de nós sermos diferentes. Sempre acontece alguma coisa que nos dá a oportunidade de refletir sobre isso. Mas nenhum fator externo vai nos fazer dar nenhum passo se realmente nós não quisermos. A gente vai continuar olhando sem ver, escutando sem entender. Então, meus irmãos, nada cai do céu. Ninguém vai dar esse espaço por nós. Por isso que é imprescindível essa luta interna, para a gente compreender quem nós realmente somos, quem nós desejamos nos tornar, para sentir a necessidade de mudar. Se eu vou apenas levando a vida sem me preocupar, sem conhecer a verdade, sem me conhecer de verdade, e mesmo insatisfeito comigo mesmo, eu vou deixando a vida correr, eu não vou sentir vontade de mudar. Mudar para quê? Mas quando eu começo a ficar inquieto comigo mesmo, insatisfeito com quem eu sou, vocês nunca sentiram isso? Ai, meu Deus, não estou gostando desse meu jeito de ser, estou me sentindo mal, estou chata, eu estou isso, estou aquilo. A gente começa a repensar os nossos momentos, né? Então, assim, quando eu começo a ficar insatisfeito comigo, eu acho que é a hora certa da gente refletir mais profundamente sobre a vida que a gente está levando. Se eu tenho a necessidade, se eu sinto a necessidade de ter uma conexão com o mais alto, eu com certeza vou sentir a necessidade de transformação. E para sentir que essa transformação me aproxima de Deus, para ter essa ligação com o sagrado, só tem um caminho, a busca da perfeição. Porque através dele, desse caminho, cada dia a gente se aproxima mais da pureza espiritual tão necessária para a gente vivenciar essa plenitude. No livro, Emmanuel fala que algumas pessoas acham que esse trabalho de redenção ele se dá apenas com a presença nos templos, em atividades caridosas externas. Né? Você vai lá, dá uma roupa, distribui sopa, doa a cesta básica, né? Muitos, eles acabam se prendendo a cerimônias exteriores, inclusive para a isenção das suas dificuldades materiais. A gente está cansado de ver isso aí na televisão, nas igrejas, né? Algumas pessoas, elas acreditam que cantar hino, rezar, leitura, sermão, oração, vai fazer essa ligação com Deus. Outros que acham que vão encontrar a si mesmo em a Deus na solidão dos mosteiros. E até mesmo muitos de nós espíritas acham estar na posse de revelações espetaculares só pelo fato de ter assistido a algumas sessões e nós ouvirmos palestras e tomar alguns passos. Analisando,
nós compreendemos que para nossos espíritos imperfeitos é uma justificativa até bastante válida, né, para dizer que a gente está em contato com o sagrado, principalmente porque durante essas atividades a gente acaba fazendo a Deus e a nós mesmos muitas promessas que não serão cumpridas. Mas se nós analisarmos bem esse comportamento, essas formas, né, de encarar a religiosidade de algumas pessoas, tudo isso pode ser uma preparação, de certa forma, que ela tem importância, especialmente para espíritos com pouca experiência e pouca maturidade. Só que uma mudança profunda e estável é extremamente necessária para nós alcançarmos essa integração. Não adianta todas essas práticas exteriores quando nós não compreendemos que a verdadeira conexão, o que é a verdadeira conexão com Deus? E nós continuamos a agir como se a vida material ela fosse a verdadeira vida, com suas disputas pelos bens e poderes que dominam a maioria da humanidade. Paulo de Tarso, ele disse, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Esse é o primeiro passo para nós compreendermos e alcançarmos a plenitude espiritual. Querer mudar, trocar o que não convém pelo que convém. Emmanuel, ele ainda nos diz que para a gente penetrar o santuário da verdade divina, só através do esforço iluminativo do nosso interior, que é um programa de transformação, essencial para o espírito que deseja sair do homem velho para o homem novo. Né? Mas quanto maior a disposição de mudar, gente, maior é a luta interior e exterior. A luta é grande quando o propósito é grandioso. Nós encontramos muitos desafios e muitas dificuldades pela frente, não é não? Tem a reação dos companheiros encarnados e desencarnados também, que muitas vezes eles se tornam até adversários, porque eles querem que nós continuemos exatamente como nós sempre fomos. Tem a dificuldade de liberar-se de hábitos que nós cultivamos por séculos ao longo das nossas reencarnações, e para mim esse eu acho que é o mais difícil, porque é uma luta conosco. Nós precisamos vencer a nós mesmos, e isso não é fácil. Tem aquela irresistível saudade, né, das fantasias, das ilusões, vaidade, poder, dinheiro, que fizeram parte das nossas muitas personalidades sempre que nós reencarnamos. Meus irmãos, ninguém pode fazer nada por nós, senão nós mesmos. Não tem negociação com voto, promessa, oferenda, para santo, para Exu, para Espírito de Luz, para Nossa Senhora, para Jesus ou até para Deus. A responsabilidade é nossa, só nossa de levar a luta adiante. O máximo que a gente vai receber dos nossos pedidos, e que é muito, é a coragem, a força, o estímulo para a gente levar essa mudança adiante. E é bom a gente lembrar que não são esses primeiros impulsos de elevação que nos integram de imediato com os planos mais elevados. Ah, mas agora eu vou mudar, agora eu vou ser diferente. Eu quero ir para a igreja, eu quero orar de manhã, de tarde eu vou fazer o culto cristão e tal. Isso não quer dizer que você está ligado lá, não. A condição vibratória diária é que é o fator básico para a gente transferir de plano mental. O nosso clima mental diuturnamente. É igual à internet. Antes a gente se conectava por alguns minutos, né? À medida que ela se aprimora na nossa região, a gente passa mais tempo ligado. E quando a gente alcança uma banda larga 5G, pronto, a gente permanece conectado dia e noite. O que é a nossa banda larga? A nossa banda larga é a nossa vontade, firme no propósito. É a vigilância sobre nós mesmos para não deixar a conexão cair. Emmanuel tem uma frase muito linda que mostra bem isso. Olhar ao longe as cordilheiras altíssimas não significa que tenhamos atingido seus picos nevados.
Porque não se alcança o cume de um monte com o olhar, mas com os pés. Lindo, ele assim, soube definir realmente, né, como que a gente alcança a maturidade espiritual. Então, é urgente, é necessário caminhar, sofrer, lutar, progredir para a gente se integrar nesses patrimônios divinos. Mas, infelizmente, a dor responde mais do que o próprio conhecimento pelo maior número de almas que despertam, né? Em definitivo, para as verdades eternas. Estatisticamente, a dor desperta mais consciências do que o próprio conhecimento que a gente adquire da vida, com os nossos estudos, né, com tudo que a gente já sabe. Nós ainda não sabemos o objetivo da existência no cosmos, mas a gente pode presumir, né? A assinatura do Criador, ela está em tudo que é perfeito. Repara, nas galáxias, nos sóis, nas estrelas, o seu mecanismo de funcionamento, a natureza, suas flores, seus perfumes, a brisa, o mar com seus segredos profundos, chegando até nós, humanos. Então, nós presumimos que o seu objetivo para nós também é a perfeição. E um dia, talvez, gente, nem tão distante, nós vamos nos sentir plenos com a divindade, que nós ainda não conhecemos, nós ainda não entendemos, mas que nós começamos a sentir. E nós sentimos que esse desenvolvimento que a gente tem... Vamos falando aqui, até resolver. Nós sabemos que existem estações necessárias para a gente conseguir alcançar essa plenitude. Assim como numa longa viagem de trem, existem as estações necessárias para o abastecimento, a manutenção, o conserto e até a troca de peças, né, se for necessário, para que a engrenagem continue funcionando a contento. E assim é o nosso universo, o nosso planeta, cada um de nós, passando por etapas para evoluir. Os mundos, como nós, também têm seu tempo de amadurecer. Hoje, graças a Kardec, nós sabemos que nós já passamos por um mundo primitivo, que estamos num mundo de expiação e provas, e logo estaremos subindo mais um degrau para o mundo de regeneração. Graças ao estudo da doutrina espírita, hoje nós compreendemos o que nós estamos fazendo aqui, por que nós viemos. Para onde nós vamos, a gente até tem uma ideia, mas o tempo que nós vamos levar para chegar vai depender exclusivamente de cada um, porque nós temos a liberdade de permanecer em qualquer das estações pelas quais nós passarmos. E esse tempo ele é determinado pelas nossas escolhas. Então, devido às inúmeras imperfeições, débitos adquiridos nas várias encarnações através das quais a gente veio evoluindo, aperfeiçoando o nosso espírito, a nossa é uma longa jornada, em que nós precisamos nos abastecer de fé, de esperança, de confiança em Deus, em nós mesmos. A gente precisa da manutenção das nossas forças, através de quem? Da oração, da alegria, do estudo, da perseverança, cultivando os amigos, a família, os companheiros de jornada. E nessa jornada, a gente vai precisar fazer os consertos necessários para que as engrenagens funcionem perfeitamente, de modo que o corpo, o nosso trem, ele carregue com saúde física e mental o nosso espírito imortal, reformando o nosso íntimo, né? Corrigindo nossos erros, aperfeiçoando as nossas virtudes, trocando o que não convém pelo que convém. E nessa troca, a troca de peças defeituosas, quebradas em nós, ela só se dá pelo reconhecimento que nós estamos fora do caminho do progresso e a gente precisa voltar para os trilhos. Às vezes a gente fica até desgovernado, que nem um trem sem freio, passando por cima de tudo, de todos, machucando as pessoas, nós mesmos. Então, como voltar aos trilhos se nós estamos quebrados? Como corrigir a nossa rota? Esse momento, gente, só acontece
Quando nós reconhecemos nas leis divinas o único caminho possível para a comunhão com Deus. A gente sabe, né, que essas leis, elas estão escritas em nossa consciência, mas muitas vezes nós abafamos o seu clamor com os nossos desejos egoístas. Nossa vaidade que quer nos colocar antes do outro, nosso orgulho que não sabe nem quer receber nenhuma crítica, que até talvez poderia nos despertar para nos reconectar com Deus, né? Porque ao renascer, o que acontece? O manto de carne, ele encobre a nossa percepção real de quem nós temos sido, dos erros que nós temos cometido anteriormente. Isso para a gente ter a bendita oportunidade de recomeçar. Gente, quantos erros, quanta violência, preconceitos, omissões, quantos débitos nós deixamos para trás? Nós não sabemos, mas isso não nos exime de culpa, do arrependimento, da expiação, do resgate, da reparação. Emmanuel, ele ensina sabiamente, as leis divinas não se modificam para favorecer ninguém. Enquanto nós formos refratários a elas, sofreremos as consequências. Apesar de generosa, estou lendo aqui, viu, um trechinho do livro. Enquanto nós formos, apesar de generosas e compassivas, sábias e justas, agindo em favor do aperfeiçoamento, do progresso e da felicidade do espírito, nós também estamos sujeitos à lei de causa e efeito, que é infalível, embora seja misericordiosa nas suas atenuantes, conforme o ensino de que o amor cobre a multidão de pecados. Então, gente, nem sempre nós vamos precisar receber o mal pelo mal que nós fizemos. Mas se nós soubermos amar indistintamente, nós vamos poder cobrir a multidão dos nossos débitos, pelo tanto de amor que a gente souber oferecer. E a gente vai pensando, né, na nossa evolução, como é que a gente vai fazer. A gente não sobe uma escada de um só passo. Demora mesmo. Nossa evolução, ela não se dá num pulo. Nós saímos de um mundo primitivo como espíritos melhorados. Aprendemos o valor da vida. E agora nós estamos no mundo de expiação e provas como espíritos cientes do certo e do errado. Um mundo que serviu para despertar nossas consciências. Com certeza nós cometemos erros gravíssimos, se não agora, antes, dos quais a gente vai precisar dar conta. Mas não é necessário sentimento de culpa, nos dizem os espíritos de luz, porque nós éramos seres sem tanta consciência do bem e do mal, que nós despertamos em algum momento dessa trajetória. E através do remorso, nós tomamos consciência dos nossos erros. Então, essa é a hora de reagir e consertar. Se eu continuar a fazer as coisas da mesma forma que antes, eu não posso esperar um resultado diferente. Quando Emmanuel fala lá no livro Pão Nosso sobre o esforço iluminativo do interior, ele quer dizer que somente as práticas exteriores, elas não conduzem ao progresso espiritual. Não adianta somente orar, cantar, ir no templo, ouvir sermão, palestra, estudo. Jesus, ele nos advertiu quando ele disse que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fizerem a vontade de meu Pai. Foi exatamente o que ele fez, a vontade do Pai. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, eles responderam o quê? Vede Jesus. Então, esse esforço iluminativo vai tirar de mim as más inclinações, tudo que impede a nossa luz de brilhar. É preciso que a gente reconheça as nossas faltas num processo de autoconhecimento. Por isso aquela frase tão verdadeira. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tá bom, eu fiz errado, e agora? Eu estou arrependido, quero consertar, o que eu faço? São etapas imprescindíveis para o nosso crescimento. A gente não pode estacionar. Jogar os erros para debaixo do tapete, não dá, eles vão se avolumando e a gente acaba tropeçando neles, é inevitável.
É difícil? Vocês acham? Claro que sim. Como disse Paulo, o bem que eu quero, não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E nós, gente, somos capazes de reconhecer o mal que nós fazemos? Porque o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. A nossa redenção, meus irmãos, ela passa pela nossa conversão, pela mudança de atitudes. Passamos por etapas, as estações necessárias para a nossa mudança. Eu faço o mal, me arrependo, quero fazer o bem, sofro pelo mal que eu fiz e reparo de alguma forma os erros cometidos. Por bem, compreendendo e aceitando a dor, o sofrimento que repara, ou por mal, compulsoriamente. Não vamos nos esquecer da lei de ação e reação. Então, se nós estamos destinados ao progresso, até a perfeição, a gente precisa deixar para trás os pequenos e grandes defeitos com os quais nós nos habituamos a conviver, achando que aquilo é normal. Jesus, ele disse que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. E nós é que faremos essa obra, né? Essa construção que não pode ser abrigo de sentimentos criminosos, cruéis, indiferentes. Nosso coração precisa ter um templo que acolhe, que ama, que perdoa, precisa estar limpo de culpa, de remorso, de tristeza, de dor. Então, com o arrependimento, nós tomamos consciência dos nossos erros, mas não podemos estacionar aí, arrependido para sempre. Ou a gente vai ficar amarrado nesse sentimento de culpa, de remorso, que são empecilhos para a gente avançar para a próxima etapa. E quando nós sofremos muito por algo ou por alguém, quando a nossa vida se torna um caos de dor, com certeza a gente está na etapa da expiação. Só que revolta, amargura, tristeza, depressão, nada disso nos ajuda a atravessar essa estação, que ela é como um inverno rude para a nossa alma, cheio de frio, de chuva. E é nesse momento que o Espiritismo ele realiza seu maior papel, que é o papel de consolador, que nos explica, que nos orienta sobre os motivos desses acerbos sofrimentos pelos quais, às vezes, a gente precisa passar. Que nos dá força, que nos dá coragem para seguir adiante, né? Atravessando as amarguras, atravessando as desilusões, como quem atravessa um deserto, com fome, com sede, com solidão. E quando nós chegamos ao final desse caminho, nós estamos prontos para enfrentar a última etapa da nossa redenção, que é a reparação dos nossos erros, dos nossos desvios morais, que causaram em outrem a dor que nós sentimos hoje. E aí eu pergunto para vocês, como passar por tudo isso, atravessar essa estrada sofrida, meus irmãos, reconhecendo a sabedoria e o amor de Deus que dá a cada um segundo suas obras, reconhecendo cada etapa dessa como uma oportunidade de progresso, de evolução. Porque o normal é a gente se sentir injustiçado, revoltado, amargurado, perdido, né? Mas existe um caminho. Somente através do roteiro, do mapa que Jesus nos legou, o Evangelho. Ali tem um projeto completo para o nosso crescimento moral e espiritual. Nós podemos buscar lá, qualquer instante, em qualquer situação, a orientação segura para nós atravessarmos qualquer vendaval de dor, de sofrimento, de decepção ou de tristeza. Gandhi, ele disse que se todos os livros desaparecessem da Terra e restassem apenas as bem-aventuranças que Jesus nos deixou, a humanidade inteira teria um roteiro para seguir e se tornar perfeita. Então, para construir o reino de Deus em nós, a gente precisa chamar Jesus como mestre de obras.
Ele nunca falha nos seus cálculos, nas suas orientações. O Evangelho ele é um manual, um roteiro, que vai nos permitir mostrar a nossa luz interior. Luz essa que nós só vamos descobrir como fazer brilhar quando nós entendermos que não são as obras externas que nos lapidam, e sim quando nós desbastamos o nosso espírito, ainda cheio de imperfeições. Então, vamos seguir as instruções dos Espíritos no Evangelho, que nos legou o modelo que nós devemos buscar, Jesus. O roteiro está lá, nas páginas que falam do homem de bem. Se o resumo das leis morais está na lei de justiça, amor e caridade, o homem de bem é aquele que respeita o direito do próximo, que é benevolente para com todos, que é indulgente com os defeitos alheios, que perdoa incondicionalmente, que ama seu próximo como a si mesmo, que faz aos outros o que gostaria que lhe fizessem. O Evangelho nos direciona para a verdadeira reconstrução do espírito, que está determinado à perfeição. Um dia nós vamos pertencer à imensa falange de trabalhadores incansáveis e perfeitos para o bem de todo o universo. Mas, por enquanto, vamos começar no universo de nós mesmos, procurando compreender e aceitar as nossas sombras para poder desvendar o nosso eu. Vamos começar com a nossa família, todos com quem convivemos. Já é um grande passo para nós fazermos parte da legião do Cristo, dos que trabalham em seu nome, que aceitam o seu evangelho como um roteiro para construir a obra divina em nós. Que essas reflexões simples, não tem nada meu aí, é tudo tirado dos livros que a gente lê, amadurece a ideia e vai colocando, né? Tá, para a gente refletir. Que Jesus permaneça com todos nós, hoje e sempre.